8h13. Recentemente, Michel, conversamos aqui com o economista Lucas Charal sobre o que se espera da economia nesse ano de 2025, né? Principalmente relacionado ao câmbio, que está muito alto, tem a questão da inflação também e a mudança de comando lá no Banco Central. Vamos conferir? Seguimos juntos aqui na programação da Nova Brasil. Hora da gente falar de economia, tão falada em 2024, especialmente na reta final, né, do ano de 2024. E para falar um pouco sobre o tema, nós convidamos Lucas Charal, melhor dizendo, que é economista, especialista em análise de mercados financeiros e sócio na iHub Investimentos. Lucas Charal, obrigado por atender o jornalismo da Nova Brasil. Como vai? Obrigado, Nonato. É um prazer poder estar aqui hoje, é um prazer poder falar com a audiência de vocês, uma audiência tão bem qualificada, e poder esclarecer um assunto que está tão em voga hoje no mercado e, né, na mídia. É isso, o Lucas, e a gente viu o dólar chegando a patamares tão elevados, né? Principalmente em dezembro de 2024. Além disso, a preocupação também com a possibilidade de inflação, e aí sobe juros aqui, porque é aquele instrumento que o Banco Central tem para controlar. Será que em 2025 a gente vai ter um período um pouco mais tranquilo ou vamos continuar nessa mesma batida, ao menos nos primeiros movimentos de 2025, Lucas? Qual é a tua impressão? Nonato, realmente está muito complicado, principalmente da gente que trabalha no mercado financeiro e acompanha os principais indicadores. A gente não tem nada muito claro no horizonte que provoque uma derrubada forte no dólar. Muito pelo contrário, a gente está vendo o cenário internacional, que tem grande influência no dólar, né, com forças muito claras no sentido de valorização do dólar. Olhando principalmente para o mercado internacional, o Trump, no seu histórico, é lógico, a gente não consegue presumir o que o Trump vai fazer no próximo mandato, mas se a gente olhar o histórico dele, o que ele já fez no passado, são medidas que trazem uma valorização para a moeda deles. Então, se a gente não fizer nada aqui dentro de casa no próximo ano, é esperado que o dólar continue numa tendência de alta. E quando a gente fala em fazer algo aqui dentro de casa, é o quê? A gente ter um corte mais forte nas nossas despesas, é a gente ter falas que sinalizem que os nossos governantes estão efetivamente preocupados em fechar as torneiras, porque muitas vezes é uma palavra de um governante que acaba desandando o mercado, não, Lucas? Exatamente. Não só as narrativas, né, Nonato, que são muito prejudiciais quando não se provam como verdade, mas principalmente nas ações do governo. Nós vimos uma tentativa agora no final do ano de se tentar mandar um pacote de corte de gastos para tentar acalmar o mercado, para tentar entregar aquilo que o mercado de fato estava clamando desde o início do mandato do Lula, e esse pacote de gastos ele foi aquele pacote tímido que o Haddad submeteu à Câmara, e pelo menos nós analisando aqui, o pessoal da Vila Olímpia analisando, a gente olhando muito relatório sobre o que foi submetido ao Congresso, a gente vê que é esperado um corte, né, uma arrecadação extra nos próximos 2 anos, na ordem de 75 bilhões de reais. Só que com toda essa conjuntura macroeconômica e esse estresse momentâneo que o Brasil está vivendo, a gente precisou subir juros. Só a dívida do aumento dos juros é de 50 bilhões ano. Já comparado com o que o Haddad mandou agora recentemente para o Congresso, é 75 bilhões de economia em 2 anos. Ou seja, já de largada é insuficiente para sanar o buraco que a gente está vendo se formar no mercado. Então, é isso que a gente espera, que ao longo do ano que vem seja feito algo para se cortar gastos, para se gerar uma receita adicional. Logicamente que é recomendável, pelo menos o mercado não gostaria que isso viesse na forma de aumento de impostos. Né? Por quê? Porque o aumento de impostos ele vai afetar o preço na ponta, né? O preço final para o consumidor. E se o preço no final para o consumidor sobe, nós temos como consequência disso um aumento da inflação. E aí a inflação, né, como todo mundo já deveria saber, né? É muito triste que o Brasil não saiba direito o que é inflação, mas a inflação é o maior concentrador de renda. Né? É o mecanismo mais poderoso de se concentrar renda, é a inflação, porque o mais rico consegue investir se protegendo dela, e o mais pobre começa a ver cada vez mais o seu poder aquisitivo, o seu trabalho comprando cada vez menos coisa. E fora que a gente tem também, como você destacou, eleição do Donald Trump, que a gente não sabe como vai ser o governo dele. Tem a China nessa volúpia avassaladora de avançar por vários países do mundo
e nós aqui na América do Sul e América Latina não estamos longe desse arco que a China tenta alcançar. Fora as guerras também, né, Lucas, que sempre gera aí uma certa apreensão internacional, uma certa situação em que as pessoas ficam apreensivas. E aí, onde é que eu vou investir meu dinheiro? Num porto seguro, possivelmente nos Estados Unidos. Eu vou acabar não trazendo esse investimento para os países em desenvolvimento ou para aqueles que têm menos estrutura, menos estofo do que os Estados Unidos. É mais ou menos esse o raciocínio, na tua visão? Exatamente esse o raciocínio, e se você for analisar o grande capital, né, ele vai fazer exatamente isso que você falou, ele vai buscar segurança, ele vai para o porto seguro, ele vai se dolarizar. Mas esse capital, ele também precisa buscar, pôr aquele pezinho em desempenho, em rentabilidade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai analisar, bom, beleza, eu preciso ter um pouquinho em cada lugar, eu preciso concentrar a maior parte em dólares, por isso que o dólar se valoriza nesses momentos de estresse, mas eu também preciso me expor um pouquinho nos emergentes para buscar um alfa, para buscar alfa, quando nós no mercado financeiro falamos, é uma rentabilidade melhor do que a própria renda fixa, né? Vou buscar uma rentabilidade melhor, aonde que eu vou buscar? Né? Ele vai olhar aqueles países que oferecem um pouco menos de risco, que oferecem um pouco mais de previsibilidade, que oferecem um pouquinho mais de segurança jurídica, né? Todos esses problemas passam hoje o que a gente está vivendo aqui no Brasil. A gente está aumentando os juros, por quê? Porque o risco Brasil, ele está maior. A gente tem uma insegurança tributária. O investidor que trouxer o dinheiro aqui para o Brasil, ele não tem certeza como que ele vai ser tributado. Né? E aí, como é que o dinheiro vai vir para o Brasil? Essa situação faz com que o dinheiro acaba fugindo do nosso país e reforça a valorização do dólar frente ao real. Nós estamos conversando aqui na Nova Brasil com o Lucas Charal, economista. Ô Lucas, aí nesse sentido, a troca de presidência do Banco Central, com a chegada do Gabriel Galípolo, que é um nome que o presidente Lula encampou, o Roberto ele até dizia aquele lá, nem falava o nome do presidente que estava vigorando até agora, mas qual é o peso ou qual é a influência que o nome do Roberto Galípolo poderá ter ou que tipo de sinalização ele deverá indicar para o mercado dos seus primeiros movimentos à frente do BC? Nonato, a gente está vendo no mercado, a gente já viu no passado coisas muito parecidas acontecerem e estamos olhando agora para essa fotografia, né? O Galípolo, antes de assumir a presidência do Banco Central, ele já falou, vou ser técnico, vou fazer a minha campanha aqui, vou deixar o meu legado, né? Antes de entrar, muito bonito no papel, como toda narrativa que o governo atual vem construindo, tentando fazer com que a narrativa se torne a verdade, né? Até aquela história de você repetir várias vezes a mesma história até que ela se torne verdade. E a gente vê esse comportamento em várias esferas da nossa sociedade atualmente. Né? O Galípolo é esperado que ele, pelo que ele falou, que ele siga aquilo que na cartilha técnica é orientado. Alta de inflação, alta de juros, porque os juros altos tendem a segurar a inflação. Se a inflação está alta e ele baixa juros, ele acaba reforçando o aumento da inflação. Então, por que eu te fiz esse breve panorama aqui dos possíveis acontecimentos? Bom, o Galípolo assumindo no final desse ano a presidência do Banco Central. Ele vai começar o primeiro ano ao longo do ano que vem. O que o mercado espera é que os juros subam ao longo do ano que vem, e se for persistente a inflação ao longo do próximo ano, a política econômica é retracionista, ou seja, tem que ter um juros alto enquanto houver persistência de inflação. O risco que o mercado comenta nos bastidores, comenta nos corredores no ano, não o próximo, mas no 2026, quando há eleições novamente, o maior medo do mercado é o Galípolo buscar fazer campanha política em prol, né, do atual presidente. E isso pode ir de forma catastrófica na nossa economia. Vide, né, o mandato da Dilma, o segundo mandato da Dilma, em que houve esse descalabro econômico e culminou no impeachment da ex-presidente. Então, isso é um risco que existe no radar, a gente no mercado fica monitorando isso, ficamos apreensivos nesse sentido, e caso venha acontecer, a consequência vai ser uma alta exacerbada da inflação ao longo dos próximos anos. Ô Lucas, obrigado, viu, pela participação aqui no Jornalismo da Nova Brasil. Fato é que nesse ano de 2025, se o governo não está fazendo isso, talvez nós, pessoalmente, você que nos ouve, o Lucas, eu, temos que pôr o nosso próprio freio de arrumação em casa
para se preparar para esse ano desafiador, sem dúvida nenhuma, por tudo isso que o Lucas Charal trouxe aqui para a gente, né? Obrigado, viu, Lucas? Até uma próxima oportunidade. Donato, muito obrigado, obrigado à audiência da Nova Brasil. Sempre que precisarem, estou à disposição. A orientação que eu sempre dou é procure um profissional para entender o que está acontecendo no seu país e te orientar da maneira correta como investir. Meu nome é Lucas Charal, eu trabalho na iHub Investimentos e eu espero aí todos que tenham interesse de conversar com um profissional que nos procure para serem bem recebidos. Obrigado, Lucas Charal, economista, conversando conosco, sócio da iHub Investimentos.